Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus, desejando que a paz e a bênção do nosso Altíssimo Deus e Pai Celestial, na comunhão do seu Divino Espírito, juntamente com Jesus, o Filho amado do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador, esteja sobre todos nós, derramando sobre nós as virtudes do céu, para que possamos receber aquilo que o nosso Pai, aquilo que em nome deles a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo prepararam para nós. Desejo que a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, a Mãe de Jesus e Mãe de todos os filhos de Deus, ela recebeu isso como um galardão pela grande vitória que alcançou na criação, no preparo do seu filho e também para ajudar a Igreja Apostólica Primitiva, enquanto ela ainda esteve na terra. E nos dias atuais, esta Santa Mãe protegeu muito a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, para que eles pudessem alcançar toda a vitória que eles precisavam alcançar, para serem a Santa Vó o nosso Espírito Consolador e o Santo Irmão Aldo o nosso Supremo Pastor, aquele que cuida de nós, que tem um dom extraordinário de nos ajudar, de tocar, Ele toca em nós, para nos ajudar a entender as coisas e termos força para vencer. Que a bênção, pois, de Maria Santíssima, juntamente com a bênção, o amparo e a proteção da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nos dê uma reunião muito santa, cheia da graça de Deus, para que possamos todos nós receber o alimento que vem do céu, para todos nós, que é a virtude do Divino Espírito, que alimenta a nossa fé, que fortalece o nosso espírito, que nos dá sabedoria para compreendermos os mistérios dos céus, não para saber simplesmente porque é assim e acabou, não. Deus nunca exigiu que nós aceitássemos as coisas sem saber porquê. Sempre, durante os 60 e tantos anos que eu estou na igreja, eu sempre ouvi a explicação. Deus quer isso por causa desta coisa, daquela outra. Sempre nos mostrando a verdade. E o que precisamos fazer para receber aquilo que Deus quer, tem muita vontade de dar a todos nós. Mas lembrem-se, irmãos, eu vou fazer uma comparação muito simples de se entender. Você recebe seu salário no fim do mês sem trabalhar? Mesmo quem trabalha por conta, quem é patrão. Se não trabalhar, vai ter o lucro no fim do mês? E quem trabalha de empregado, se não aparecer lá e trabalhar duro o mês inteiro, vai poder dizer para o patrão, cadê o meu? Não vai, não é verdade? Assim é no reino dos céus. Cada um de nós recebe aquilo que planta. Por isso que tem um ditado popular, um ensino popular que diz que Deus é tão bom que nos permite semear o que nós quisermos. Mas depois vem a sua justiça, que só nos deixa colher aquilo que plantamos. E isto, toda a lei do país é baseada nessa verdade. Uma pessoa que não gosta muito de trabalhar, que tem
A Santa Avó dizia que tem um braço mais curto que o outro. É encostador. Ele pode ter progresso na vida. O patrão vai poder confiar nele como um encarregado? Ou vai deixar ele sempre ser mandado, porque se descuidar ele trabalha pouco? Assim é no céu. Quando queremos a graça, só a graça de Deus, nós corremos o risco de perder tudo. Por quê? Porque uma pessoa que estaciona na fé, no amor, na consagração, essa pessoa para onde está. É como alguém que está parado. E os outros vêm e passam por ela e ela continua no mesmo lugar. O grau de santidade está lá paradinho. Chega uma hora que o pecado, a luta, a tentação se torna maior do que a fé. E é quando a pessoa perde até o que recebeu. Porque ela não tem força, não tem poder para vencer o mal. E é isso que a nossa igreja nos dá. Os ensinamentos para nós termos fé e para que a cada passo, a cada reunião, nós demos um passinho para frente, para podermos vencer. Leve quanto tempo levar. Nós precisamos vencer até o fim. Todos nós estamos trilhando um caminho que um dia terá fim. Só não sabemos quando, em que época e de que forma. Mas que um dia, eu costumo dizer para todos que a única coisa certa na vida, desde que nascemos, é que um dia vai morrer. O resto é tudo incerteza. Então nós temos que viver de tal forma que se de repente vier um facão e cortar o nosso caminho, nós estejamos preparados para chegar lá e prestar contas. E não chegar lá de mão vazia. De ouvir uma pergunta. Meu filho, o que você fez por mim lá na terra? E a pessoa disser nada. O que o juízo de Deus pode fazer? Várias coisas. Entre todas elas dizer, então aqui você não entra. Então vai lá para aquele canto lá para aprender. Como aqueles que estão lá no descanso, que não sabem quando vão poder entrar no céu perdoados. Ou o pior ainda, estar perdido nesse mundo, sendo dominado e açoitado pelos espíritos das trevas. É por isso que Jesus voltou nos dias atuais e trouxe do céu toda a plenitude divina, isto é, todo o poder do Espírito do nosso Pai, para organizar a nossa igreja e revelar toda a doutrina. E agora que nós temos tudo revelado e escrito, nós temos que nos alimentar dela para continuarmos a nossa caminhada. Até o dia que o nosso caminho acabar. É o dia que nós vamos. Quem merecer verdadeiramente vai chegar lá e ter um lugar esplendoroso lá no céu. Nós temos irmãos nossos que cantavam no coro aqui na terra. E hoje eles vêm lá do céu para ajudar os coros aqui da terra a cantar. E um deles, o irmão Aldo, falou para a filha: por que você ficou triste hoje? Porque cantou um hino que o seu pai costumava cantar?
Seu pai estava aqui cantando junto com o corista, abençoando o corista. Seu pai é um querubim. E eu fui saber o que era querubim. Querubim é um santo que compõe o poder, por exemplo, de um apóstolo, de um profeta. Vamos dizer, a Santa Vó manda para vir aqui nos abençoar um profeta qualquer, ou então um dos apóstolos, para comandar a nossa reunião com a graça de Deus. Nós somos uma porção e ele seria um só. Então ele traz consigo os santos e anjos que passam a ser seus auxiliares, que estão sob o seu comando. E estes santos são chamados de querubim, de anjos poderosos, santos, que vêm junto com um santo que recebe uma incumbência especial. Vejam que honra. Mas ele plantou. E eu digo para os irmãos, eu sei bem o fim da vida desse nosso irmão, quando o caminho dele estava terminando. Ele ficou internado no hospital e várias vezes o enfermeiro chegava para aplicar injeção, para dar remédio, e ele estava cantando baixinho no seu leito de dor, em vez de se desesperar. E quando os enfermeiros viram que os aparelhos começaram a parar, disseram para ele: canta, nós gostamos de ouvir o senhor cantar. E ele buscou as últimas forças para cantar, e assim o seu corpo se acabou. Que morte maravilhosa! E hoje ele está no céu, e como um anjo de Deus ele vem até nós, nos ajudar, nos dar força, ungir a nossa voz. E é isso que a igreja proporciona a todos nós. Uma doutrina santa, para nós podermos, juntos, unidos, como uma família do céu, servirmos a Deus aqui na terra. Podermos ajudar a Santa Vó Rosa, tanto para nos santificar, como podemos para ajudar ela a alcançar outras almas. E é numa reunião como esta que nós recebemos todas estas coisas. Só que para isso, nós precisamos querer. Foi por isso que Jesus ensinou: buscai, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra. Então nós temos que vir à igreja para buscar toda esta graça, desde que saímos de casa. E agora que nós vamos oficialmente iniciar a nossa reunião, nós vamos numa oração coletiva pedir, buscar a unção do céu, para que tudo quanto fizermos durante esta reunião possa chegar diante do trono de Deus e Deus se alegrar com tudo, com o nosso comportamento, com as mensagens, com os hinos do coro, com a música, com o trabalho de todos os irmãos. Não pensem os irmãos que são só membros da igreja, que vocês não são importantes, são muitos. Toda a igreja apostólica faz parte do corpo de Deus. E o corpo de Deus está dividido em partes, não é? Por exemplo, a mão é uma parte do meu corpo. Vamos dizer que esta mão seja a congregação de Duartina. Se faltar a pontinha deste dedo menor, esta parte vai estar completa? O corpo de Deus vai estar perfeito? Não. Falta um pedacinho.
Daí, cada um de nós ter uma importância muito grande para o nosso Pai Celestial, para a Santa Avó Rosa. E é importante que cada um de nós faça a sua parte, servindo com amor, desejando se aperfeiçoar a cada momento. Por isso vamos iniciar a nossa reunião, pedindo e buscando a graça de Deus. E eu convido a todos que puderem que fiquem em pé. Se alguém não puder, não faz mal não. Curve a sua cabeça e ore também, que a sua oração também vai ser ouvida. Toda a nossa oração, se fizermos com amor, com o desejo profundo de recebermos a unção do céu, o alimento que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo prepararam com tanto carinho para nos dar nesta noite. Vamos buscar este alimento com a nossa oração, com a nossa participação, fazendo o que de melhor nós pudermos fazer. Vamos orar assim. Glorioso, bendito e eterno Deus, nosso Pai Celestial. Graças te damos, Senhor, por conhecermos a Tua vontade, a Tua glória. O Senhor nos tem feito conhecer a Tua glória e o Teu poder. E é por isso que nos dias atuais nós contamos com o amparo e a proteção desses dois santos poderosos, que o nosso querido Jesus, Teu Filho amado, preparou para nos dirigir, para nos guiar aqui na terra, para que nós pudéssemos fazer parte da família celestial. Pai Santo, nós te agradecemos pela oportunidade de sermos Teus filhos. O Senhor muito nos amou e muito luta para que nós sejamos aquele filho amado que serve com todo carinho o seu Pai. Recebe o nosso amor, meu Deus, a Tua graça, recebe toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão por tudo que temos recebido do céu e por esta grande oportunidade de podermos ser Teus filhos. Agradecemos o Senhor, nosso Deus, pelo Filho amado que nos deu, nosso Senhor Jesus. Ó Jesus bendito, quanto o Senhor nos amou, se sujeitou a vir a esta terra por 2 vezes, sofrer para trazer para nós toda a unção do Divino Espírito. Recebe o nosso amor, Jesus, a nossa adoração pela Santa Avó Rosa, nosso Espírito Consolador, que o Senhor preparou e que a dirigiu para que ela organizasse esta igreja e preparasse o seu sucessor, o nosso querido pastor Santo Irmão Aldo, a quem também adoramos, juntamente com a Santa Avó Rosa, por tudo quanto os senhores nos têm feito compreender da pessoa de Jesus e dos mistérios dos céus. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, recebam o nosso amor, a nossa gratidão. Também não poderíamos deixar de honrar, de adorar, de agradecer de todo o nosso coração a Virgem Maria Santíssima. Mãe Santa, recebe o nosso amor, porque se temos toda esta graça, devemos muito à Senhora, que deu vida ao corpo de Jesus para que ele pudesse vir a esta terra. Guardou, amparou e protegeu a Santa Avó Rosa desde a sua infância, até que ela chegasse a ser o outro Consolador.
guardou e amparou e ajudou muito o santo irmão Aldo a cumprir a sua missão de pastor deste rebanho. Nós te adoramos também e te agradecemos por tudo quanto temos podido contemplar do céu. Santa Avó, santo irmão Aldo, estamos aqui reunidos, desejosos de sermos alimentados pela tua graça. Temos uma mensagem que fala ao nosso coração. Dá-nos a inspiração para que possamos compreender todos os teus ensinos. Abençoa o trabalho deste púlpito, Santa Avó, o trabalho do coral, dos músicos, dos obreiros, desses teus filhos que aqui vieram a brilhantar a nossa reunião. Que todos nós, unidos numa só fé, unidos como a verdadeira família de Deus, possamos ser alimentados pela virtude do Divino Espírito que é trazida para nós pela Senhora Santa Avó, pelo Santo Irmão Aldo. E também ao mesmo tempo glorificar a Deus com os nossos atos, com tudo quanto fizermos nesta noite. E pela certeza que a Senhora está conosco, que vai nos abençoar. E igualmente vai abençoar os nossos irmãos que estão reunidos em tantas outras congregações. Que todas contem com a tua unção, Santa Avó, para que todo o povo apostólico, unido na mesma fé, receba o alimento precioso que a Senhora e o Santo Irmão Aldo trazem para nós. E pela certeza que a Senhora está com todos nós, a nossa gratidão. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 do nosso inário, intitulado Igreja Forte. Celestial.
de se consolidar a minha vitória. O mais elevado plano do universo, de onde o acesso, olhar pode ter as estrelas brilhantes de qualquer grandeza, e o que for antes, impossível ver, é lá que eu vou morar, não vejo a hora de se consolidar a minha vitória. Mas para este lugar onde a se alcançar, primeiro é preciso humildade ter, seguir o exemplo do nosso santo primaz, amar ao próximo e para Deus sempre viver. É indescritível por nós de corpos mortais, porém nossa fé nos faz saber que é lindo, se lá é o reino de Deus Criador, se é tudo perfeito, só pode ser lindo. É lá que eu vou morar, não vejo a hora de se consolidar a minha vitória. Portanto, um apelo veemente então faço-lhes agora, ó queridos irmãos, sejamos sempre humildes e amemos uns aos outros, agradando a Deus e alcançando a perfeição.
beleza. Lá é o paraíso, a maior beleza, a maior beleza, a maior beleza.
Agora, irmãos, nós vamos meditar numa mensagem que é importante para todos nós. O valor das nossas reuniões e a obediência à doutrina e à disciplina da Igreja Apostólica. Eu vou ler a mensagem toda, depois eu quero detalhar algumas coisas. Nosso Senhor Jesus e a Santa Vó Rosa, o Santo Consolador, receberam a missão divina de santificar um povo para Deus o Pai, segundo os preceitos da santa doutrina. Cada membro deste povo apostólico que for fiel e obediente terá, ao término da sua vida terrena, o privilégio de herdar a glória celestial e de permanecer eternamente no reino da luz, da paz e do verdadeiro amor, onde não há dor nem sofrimento, mas apenas júbilo, alegria e felicidade. Com o objetivo de preparar almas para o Pai Celestial, Jesus instituiu a Igreja Apostólica e, por meio da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, legou-nos sua doutrina e disciplina como guia para uma conduta exemplar. Por meio dessas diretrizes, cada fiel pode se santificar, viver em paz e alcançar um crescimento constante na fé, no espírito, no conhecimento do bem e da verdade. Assim, torna-se rico da graça de Deus, praticando diariamente as virtudes do Espírito Divino com coragem, paciência e retidão. Para alcançar a perfeição que Deus Pai espera de cada um de nós, é imperativo que os apostólicos se dediquem plenamente à Igreja e aos ensinamentos da santa doutrina e disciplina, que moldam a vida dos seus filhos de Deus. Além disso, é fundamental valorizar as reuniões de nossa amada Igreja Apostólica. Por meio delas, os fiéis podem receber mensagens celestiais, transmitidas nos púlpitos da sede das congregações, bem como nos boletins internos da Igreja. Os hinos de louvor e a oportunidade de convivência e união entre os apostólicos são valiosos, pois espelham a perfeita harmonia existente no reino dos céus entre os santos e anjos. A Igreja deve, portanto, ser um espaço de aprendizado e vivência em harmonia. No entanto, é importante ressaltar que, conforme ensinou Jesus, os cuidados excessivos com as demandas da vida podem prejudicar o processo de santificação. Segundo o registro de São Mateus, Jesus instruiu os seus discípulos da seguinte forma: não vos preocupeis com a vossa vida, dizendo, o que haveremos de comer, ou o que haveremos de beber, ou com que haveremos de nos vestir? Pois bem sabe o vosso Pai Celestial que vós precisai de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por meio desta orientação, Jesus ensina a não concentrarmos demasiadamente nossos pensamentos e preocupações nos bens materiais, mas priorizarmos a vida espiritual, confiantes de que Deus proverá tudo o que for necessário. Desta forma, cada fiel deve esforçar-se diariamente para apresentar-se diante de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo,
com o espírito repleto de virtudes e santidade. Este será o verdadeiro tesouro a ser oferecido ao Pai Celestial ao término da vida terrena. Por fim, é essencial que os irmãos deem o devido valor às reuniões da Igreja Apostólica, pois são nelas que se adquire a nobreza da alma. Infelizmente, há aqueles que não têm demonstrado o devido apreço por nossas reuniões. Muitos faltam sem motivo justificado, obreiros que não cumprem seu ministério, regentes, músicos e coristas que deixam de realizar a apresentação do coral, o que certamente não agrada a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que tanto enfatizaram a importância da união e presença das nossas reuniões. Por estas razões, prezados irmãos, valorizem a Igreja Apostólica que teve a origem celestial, retornará aos céus junto com todos aqueles que forem fiéis aos ensinamentos doutrinários e que guardarem em seus corações tudo que aprenderam por meio desta obra de fé e caridade. Eu quero, irmãos, mostrar o que é preciso fazer para herdar o céu. Está escrito logo no início: cada membro deste povo apostólico que for fiel. Então a primeira coisa é ser fiel, porque quando nós cremos na palavra da igreja, os irmãos precisam entender dois termos que as pessoas confundem muito. Quando você se convenceu de que aqui tinha verdade, ficaram na igreja. E quando você decidiu praticar tudo o que aprendia, você se converteu. Ser convencido da verdade não é ser convertido para a obra de Deus. E todos nós, se quisermos os céus, precisamos ser convertidos. Foi por isso que São Pedro, falando a uma multidão, depois de ter curado um aleijado que ficava na porta do templo, já tinha mais de 40 anos de idade, tinha nascido aleijado daquele jeito e nunca tinha andado. E pediram para São João e São Pedro uma esmola. São Pedro e São João disseram para eles: nós não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E naquele momento as pernas dele se fortaleceu e ele ficou em pé. E começou a andar. E a multidão ficou impressionada, achando que São Pedro, pelo poder deles, tinha curado. Então São Pedro disse que não. Que ele não era pelo poder deles, mas era pelo poder daquele que eles haviam matado, crucificado, que era Jesus nosso Senhor. E no meio do discurso ele disse: arrependei-vos e convertei-vos. A pessoa, quando se arrepende do pecado, ela se está convencida de que aquilo que ela está ouvindo é a verdade. Então, Deus dá uma unção, que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, e penetra na alma dela. Para que Deus faz isso? Para que ela perceba o antes e a paz que a unção do Espírito, do Divino Espírito traz para dentro de si. Para que ela possa então, usando o seu livre-arbítrio, decidir: é aqui que eu quero ficar. Depois que ela ficou aqui, então ela precisa crer e buscar compreensão, para aí de fato dizer: eu sou convertido ou convertida.
E quando a pessoa se converte, se entrega de corpo e alma para servir, ela vai recebendo virtude, poder, dons, que Jesus citou na parábola dos 10 talentos. Eu amo muito esta passagem, porque ela mostra exatamente a importância de cuidarmos daquilo que Deus dá para nós. E disse Jesus nesta parábola que um senhor, que nós sabemos hoje que era ele mesmo, saiu para viajar e distribuiu entre os seus servos os seus bens. Chamou um, deu 5 talentos de ouro. Chamou outro, deu 2 talentos de ouro. Chamou um terceiro, deu 1 talento de ouro. E aí diz a passagem, a cada um o Senhor deu segundo a capacidade do seu espírito, a sua capacidade. Quem tinha mais capacidade recebeu mais, quem era mais convertido recebeu esses talentos, que fala talento de ouro, são virtudes, poder, unção do Divino Espírito para cumprir uma missão aqui na terra. E Jesus disse, depois este Senhor voltou, que é no momento em que nós nos apresentamos diante de Deus, diante de Jesus da Santa Vó Rosa, para prestarmos conta daquilo que fizemos. E aí o que aconteceu? O primeiro, que recebeu 5 talentos, disse, Senhor, com aquilo que o Senhor me deu, eu lutei e consegui mais 5 talentos. Quer dizer, aqueles dons que o Senhor me deu, eu lutei, me santifiquei, me esforcei e consegui ampliar este conhecimento da doutrina. O que disse o Senhor? Muito bom, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra em gozo na herança do teu Senhor. Quer dizer, vem agora gozar de toda a paz que existe no reino dos céus. O segundo, que recebeu 2, também trabalhou, lutou e dobrou aquilo que tinha recebido. Senhor, tu me deste 2, aqui eu tenho mais 2. Bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra em gozo na herança do teu Senhor. Os irmãos podem agora estar pensando mais. Um recebeu 5, trouxe mais 5, e o outro só trouxe mais 2, mas ele também recebeu menos. E ele se santificou para conquistar mais. Então ele foi aprovado por aquilo que fez. Ele foi fiel àquilo que recebeu ou não foi. Para conseguir mais, ele foi fiel. Mas o terceiro, que recebeu 1, disse, Senhor, eu sei que tu és severo, que tu colhes aonde não semeaste, ajuntas aonde não espalhastes. Então, temeroso, eu enterrei o que é seu. Aqui tem o seu talento. E o que disse o Senhor para aquele homem? Mau e negligente servo. Se sabias que eu sou severo, por que pelo menos não deu o meu dinheiro aos banqueiros? Pelo menos você não fez alguma coisa para conservar aquilo que eu te dei. Enterrou e não fez uso de nada. Então a sentença foi dada, tira o que eu dei para ele e dá para o que tem mais. Porque aquele que mais tem, ainda mais lhe será dada. E o que nada tem, até o que tem lhe será tirado. E se nós formos analisar, em todas as localidades onde nós temos igreja apostólica, nós conhecemos casos de pessoas que vieram para a igreja e no meio do caminho começaram, hoje eu não vou. Estou cansado. E tenho muito que fazer, preciso progredir na vida. E hoje nem estão mais aqui.
É verdade ou não é? Porque não trabalharam para conquistar mais do que aquilo que Deus lhe deu. Se acomodou. Então era convencido, mas não convertido. E o convencido pode perder tudo que já recebeu. E pessoas que receberam milagres grandes. Eu vi durante esses 60 e poucos anos que eu sou obreiro na igreja. Então, este é o primeiro problema. Agora, o que cada um de nós tem que fazer? Está escrito aqui. Para alcançar a perfeição, Deus o Pai espera de cada um de nós. É imperativo, quer dizer, é importante que os apostólicos se dediquem plenamente à igreja, aos ensinamentos da santa doutrina e da disciplina, quer dizer, valorizem a sua vida espiritual, para com aquilo que já recebeu possa conquistar mais sabedoria, mais compreensão dos mistérios dos céus, e não seja um papagaio que fica repetindo a doutrina sem saber por que ela foi instituída. Obedece a disciplina até onde conhece, mas sem saber o resultado que esta obediência pode lhe trazer. Por isso que no número 1 do nosso inário diz que a nossa força é andarmos sempre na verdade, aprendermos a verdade. E é o que hoje os irmãos estão ouvindo aqui. É preciso que cada um compreenda isso. E aonde nós aprendemos a conhecer os mistérios dos céus para receber mais? Em casa? Sentado na internet? Assistindo qualquer coisa menos a reunião da igreja? Ou aqui? Ouvindo a mensagem? Ou na pior das hipóteses, quando se está doente? Assistindo uma reunião pela internet, mas assistindo, prestando atenção na mensagem. E o que pode impedir de compreendermos? Aqui tem mais umas coisas que fala sobre o que é preciso fazer. Por meio da doutrina e da disciplina, os fiéis recebem, por meio da igreja, aliás, recebem mensagens importantes. Além disso, por que é importante nós virmos à reunião? Porque aqui nós nos reunimos como uma família só. Em casa, eu vou ver tela. Não vou ter o convívio da igreja. Para me relacionar com os meus irmãos de fé. Mas é aqui que nós temos possibilidade de ouvir os hinos, ouvir as mensagens dos pastores e ter uma convivência com os meus irmãos para estar unido a Ele, para um poder ajudar o outro. Eu costumo brincar com meus companheiros de ministério, que muitas vezes um escora o outro. Quando um está numa dificuldade, me ajuda, tira uma dúvida minha. E assim nós vamos. A igreja deve, portanto, ser um espaço de aprendizado e de vivência harmônica. Que nós precisamos viver harmoniosamente, sem briga, sem discórdia. Amanhã eu vou falar sobre isso. Por isso, Jesus nos disse que os cuidados dos excessivos sobre a nossa vida material
tem afastado o homem de Deus. É por isso que a sociedade fica pregando: seja o melhor, seja o maior, conquiste isso, conquiste aquilo outro. E a pessoa se preocupa com tudo. E depois diz: se der tempo eu vou na igreja. E esquece que o seu espírito vai existir sempre, seja com Deus ou sem Deus. E se tiver sem Deus, quando a igreja vencer a sua última batalha e for levada ao céu, o seu espírito será destruído, junto com todo o inferno. Então nós precisamos pensar se é isso que queremos para a nossa vida. Por isso que está aqui, e eu li já para os irmãos: não vos preocupeis com a vossa vida, dizendo o que haveremos de comer, o que haveremos de vestir, o que haveremos de beber. Porque o vosso Pai sabe que vós precisais de tudo isso. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo demais você conseguirá. E uma prova disto foi um cântico do amado profeta rei Davi: já fui moço e agora sou velho, e eu nunca vi um justo mendigar o pão. O coro canta um hino assim, não é? É uma prova. Daí a importância de estarmos sempre firmes, porque o mal, a falta de fé, a falta de ânimo, a falta de coragem, pode nos impedir de receber a graça de Deus. Que é o que disse Jesus aqui, é a falta de fé. Nós precisamos dar valor às reuniões da nossa igreja. E aí eu faço um convite para os irmãos. Vamos nos unir cada vez mais. Vamos meditar nos ensinos da igreja e nos dedicar a ela. Cada vez mais. Lutar, buscando força para multiplicar no nosso interior, no nosso espírito, essas virtudes que Deus nos dá, que são talentos maravilhosos, para nós podermos vencer. Creiam assim, se esforcem. E é exatamente o que está escrito no último parágrafo. Por estas razões, prezados irmãos, valorizem a igreja que teve a origem celestial e retornará aos céus, mas não com todos, junto com aqueles que forem fiéis. Aquele que não for fiel vai ficar. É um decreto de Deus. E enquanto a Santa Avó está mandando estas mensagens, é porque ela quer salvar a todos e mais alguns que estão fora. E prova disso é que a nossa igreja tem avançado muito, alcançando até outros continentes como a África. Nós temos agora um grupo de 40 e poucas pessoas na Índia. Já temos pessoas no Japão e na Europa, em Portugal. Tudo isso é trabalho do Santo Irmão Aldo, que como nosso pastor das almas, daqueles que clamam por Deus com sinceridade, ele procura guiar para juntá-los nesse rebanho que é dele, que ele organizou. E nós que já estamos aqui, não podemos perder a oportunidade e desperdiçar aquilo que nós já temos. Que a Santa Avó Rosa, pois, abençoe muitos irmãos. E para encerrar, nós vamos ouvir o que o coral tem para dizer para nós, que Deus está conosco. Deus conosco é o título do hino que nós vamos ouvir para encerrar a nossa reunião desta noite.
Eu quero agradecer o trabalho do coral, dos obreiros e da presença de todos os irmãos e convido que todos estejam aqui amanhã às 10 horas para nós participarmos da reunião de amanhã e meditarmos na outra mensagem que temos no boletim. E agora convido a todos se coloquem em pé, nós vamos orar para encerrar a nossa reunião desta noite. Eu digo aos irmãos, passei um pouco da hora sim, eu estou consciente disso.
porque era necessário detalhar direito. Ler só o boletim não dá para mim. Eu preciso ler e mostrar os detalhes, o que nas entrelinhas está dito, para que os irmãos entendam, para não ficarem só com o resumo, porque o boletim é um resumo da doutrina. Não dá para o conselho detalhar tudo numa mensagem do boletim, não dá. É impossível, senão o pastor ia ficar lendo aqui meia hora, 20 minutos, 25 minutos, e iria cansar os irmãos. E quando chegasse no fim da mensagem, os irmãos não lembrariam mais o começo. Então é melhor ter um resumo, depois o pastor pinça algumas coisas que são importantes e detalha. É por isso que às vezes a gente se vê obrigado a passar. E para reduzir, para cumprir um horário, deixar a metade da mensagem sem explicar também não traz vantagem para vocês. Então, eu espero que os irmãos não tenham ficado aborrecidos por eu passar da hora. Vou orar por todos. Bendito e eterno Deus, nosso Pai, mais uma vez a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem nos dado, e muito especialmente por estes ensinos que mostram a importância da nossa igreja e como nós precisamos valorizar isso, ouvindo e procurando praticar tudo quanto aprendemos. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Jesus bendito, Mãe Virgem Maria, recebam nossa gratidão por todas as bênçãos e pelos ensinos preciosos que têm vindo do céu para nós. E agora, abençoa a todos esses teus filhos, que ouviram com atenção e que desejam, como verdadeiros convertidos, não só convencidos, possam praticar os ensinos que têm recebido desta igreja. E que saibam valorizar a união que tanto nós precisamos ter. Por isso eu peço neste momento, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, que em nome de Jesus, do nosso Pai e do seu Divino Espírito, abençoe esses teus filhos. Esses que creram nas palavras e que estão dispostos a te servir, a te honrar. Dá a eles virtudes espirituais, como por exemplo a sabedoria, o discernimento, o ânimo, a fé, a confiança no teu poder, para que com esta confiança, com esta sabedoria e discernimento, eles saibam se cuidar na sua vida cotidiana e manter o seu espírito ligado aos céus durante todo o tempo da sua existência na terra, para que quando o seu caminho terminar, eles possam se apresentar ao Senhor e ao nosso Jesus, ao Divino Espírito, com muito que aqui fizeram em prol do reino dos céus, e possam ter a honra de estar sempre contigo para toda a eternidade. Santa Avó Rosa, abençoa a vida deles, para que enquanto estão aqui na terra lutando, possam ter vitórias sobre todo o poder do mal, ter uma vida mais tranquila, cheia da tua graça e da tua bênção. Santo Irmão Aldo, abençoa também a vida profissional desses teus filhos. E rogo aos senhores que abençoe muito estas famílias aqui representadas, para que exista muita paz, harmonia e felicidade nestas famílias, Santa Avó. E também atende os pedidos que foram colocados nesta caixinha de pedidos de oração. Que todos esses teus filhos, cujos nomes aqui estão, possam receber a tua graça, a visita do Senhor, irmão Aldo, como supremo pastor, para aliviar as suas dores. E assim
aqueles que fizeram o pedido possam ver a imensidão do poder que os Senhores têm para livrar as pessoas do perigo e de todo o mal. Despede agora todos para os seus lares. Acompanha-os os seus caminhos nas suas conduções, para que possam chegar nos seus lares cheios de paz, de alegria e de felicidade. Ó amados irmãos, recebam a bênção do nosso Altíssimo Deus e Pai Celestial, a bênção de Jesus, nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E recebam também as virtudes do Divino Espírito, que nos são trazidas por estes santos poderosos que cuidam de nós aqui na terra. E com toda esta bênção, tenham uma ótima noite de repouso e que toda esta graça permaneça sempre na vida de cada um. Amém. A paz do Senhor para todos, até amanhã. Espero contar com a presença dos irmãos.